Amém, irmãos? Vamos começar a nossa ministração, né? E eu estava meditando essa semana com que palavra eu ia trazer para os irmãos, né? E graças a Deus o Senhor me deu uma palavra, creio que vai ser poderosa e ao mesmo tempo vai abrir as nossas mentes, né? Para meditarmos na palavra do Senhor, para sabermos quem o Senhor é cada vez mais. Amém? O nome da nossa ministração se chama Minha Fé Não É Absurda. Amém? E hoje, irmãos, eu queria falar com os irmãos numa conversa ministerial, uma conversa sobre ministração, e é claro que vamos falar a respeito sim da palavra de Deus, só que entendendo no contexto racional. Hoje eu não quero pegar nada do contexto emocional, para você chorar, que toda vez eu sei que tu chora no culto, que eu sei que tu chora quando sai do culto, e quase nem dorme no culto, glória a Deus. Mas amém, irmãos, só para nós nos distrairmos mais, irmãos. Amém. Sabe, eu estava vendo a ministração do pastor Aloysio, né? E ele falou que ele foi falar com um certo cidadão e ele disse assim: eu não gosto de ir para cultos dos crentes, porque lá os crentes fazem de tudo. Dizem testemunhos emocionantes. O pastor chora diante do altar. E eu vejo a igreja quase chorando junto com o pastor. E o pastor quer sempre tocar nas minhas emoções. E o pastor disse: vá ao culto de domingo, que eu não vou tocar nas tuas emoções. Eu vou conversar contigo de uma forma racional. Amém? E para a gente começar sobre essa conversa mais racional, eu preciso dizer que em meio à nossa fé existem muitas pessoas que têm crenças, sim ou não? Nós mesmos somos um povo de crença, você sabia disso? Só que a nossa crença ela não é limitante, ela é superabundante, porque está baseada em quem? Em Cristo Jesus e no sangue do Cordeiro. Amém? Amém. E eu queria falar com os irmãos a respeito disso, que racionalidade, sim, caminha junto com a fé. Você pode imaginar o seguinte: alguém pode lhe dizer, na verdade, olha, fé jamais pode caminhar com a racionalidade. É por isso que muitos, quando chegam, passam por frente de uma igreja evangélica e vê, lá está o irmão pulando, cantando, e muitas vezes até gritando. Vocês já chegaram a ver esse caso? Eu já. E os pessoal lá fora imaginam o seguinte: e por isso que eu não posso ser crente. Como é que eu vou chegar numa igreja e eu vou ficar gritando, vou ficar pulando, vou ficar com a mão estendida? Não tem como eu ser crente. Isso não é nem coisa de ser humano normal. Porque eles imaginam que os crentes são doidos. E no contexto geral a palavra nos diz que somos loucos. Só que nós pregamos o evangelho da graça. E para aqueles que não entendem realmente, o evangelho vai ser coisa de louco. Para você, eu lhe garanto, foi o evangelho, em algum momento passou a ser louco para você. Ou você teve alguma crença que diz que você jamais poderia ser crente. Porque tinha alguma coisa que você não gostava nos crentes. Sim ou não? Quando você foi para... Não sei se você já foi para células. Quem já foi aqui? Quase tudinho, né? Amém. E é interessante que tem pessoas que vão para as células e não vão realmente gostar da célula. Porque imaginam que a célula seria uma coisa de poder derramado, de coisas extraordinárias, pessoas chorando. E tem outros que vão lá e vão ficar o quê? Julgando, vão ficar raciocinando. Será que isso é de Deus? Será que o Deus mesmo está com essa pessoa? Quem aqui já não teve uma crise de identidade? Vamos ser sinceros. Alguém já teve? Principalmente dos crentes, né? É maravilhoso isso. Quando Deus vem e nos diz quem nós somos. E a nossa identidade é sermos cristãos parecidos com Cristo. E eu sei que às vezes é difícil nós termos uma convicção concreta. E é por isso que tem
sim, a fé, mas também temos um conceito racional que somos pessoas que pregamos o Evangelho da graça. E é por meio dessa racionalidade que também cremos. Você já viu Jesus dar uns 70 pulos na Bíblia contando? Não tem isso, né, na Bíblia. Mas tem pessoas que dizem que quanto mais eu pulo dentro da igreja, mais perto eu estou de quem? De Deus. Só que, amém, eu não vou julgar, porque já vi pessoas realmente pelo Espírito Santo fazer isto. Amém? Eu creio sim que o Espírito Santo pode me fazer pular de alegria, assim como Davi fez. Sei que o Espírito Santo pode me fazer cantar louvores altos dentro da minha casa, fora da minha casa e dentro do culto. Porque a nossa fé também ela é lógica, racional, bíblico. E que é baseado na alegria não natural, mas na alegria espiritual. Amém? Bem, agora eu queria começar com os irmãos a respeito de algo. E eu falei sobre algo, né? Sobre crenças. E eu disse que o povo crente também tem crenças. E eu vou falar do povo lá fora que tem crenças erradas. Você sabia que muita gente tem crenças erradas? É uma verdade, não é? Vai dizer que na tua casa não tem uma pessoa que tem uma crença errada? Tem. Lá em casa também, viu? Para mim não apontar o dedo para ninguém dizer, oh, a tua família tem isso, a minha também tem. Quem não já ouviu a seguinte crença? Menino, tu não pode abrir o guarda-chuva dentro de casa. Amém. Um dia vocês passarão por isso, que eu creio. Eu já ouvi, minha mãe dizia isso. Quem não já ouviu aquela seguinte crença? Menino, sai desse terreiro porque o céu está amarelo e amarelo representa doença. Isso tinha muito. Ah, tem essa. Olha aí pro céu. O que foi? O céu está todo escamado. É gente que vai morrer. Tenho certeza disso. Só que a pergunta mais racional que eu posso fazer: o que tem a ver o céu escamado com a morte de uma pessoa? Deixa eu te falar. É mais fácil o céu estar aberto para ti hoje do que o céu estar escamado e apontando que tu vai morrer. Amém? Glória a Deus. Tem pessoas que acreditam em horóscopo. Vocês já ouviram falar nisso? Sim, né? Horóscopo quer dizer que a pessoa acredita no alinhamento dos planetas. E eu vi algo interessante que a pessoa disse o seguinte, uma mulher disse, eu estava vendo o testemunho da mulher: Marte não está alinhado com Júpiter, então eu não posso cortar os meus cabelos. Júpiter não está convergindo com Saturno, eu não posso sair de casa, pode acontecer algo ruim comigo. Agora a pergunta que eu mais racional que eu posso fazer: o que tem a ver o planeta lá nos confins da Terra com a tua morte aqui? Não é maravilhoso isso? A gente parar para pensar na racionalidade também como algo bíblico, sabe? E deixa eu te falar sobre o Plutão lá, que eu disse que Plutão não estava alinhado com Saturno. Tu sabia que Plutão nem é mais planeta? Pois é, o cidadão que acredita ainda que o Plutão é planeta se enganou totalmente. Mas deixa eu te falar outra coisa interessante. Vocês já ouviram falar de simpatias? Deixa eu te falar de uma aqui. Quem já teve dor de urina? Eu tive. Irmão, é coisa ruim. Vou te ensinar o segredo, a simpatia aqui pra ti. Tu só faz se tu quiser. Mas amém. Tu pega o mamão macho, e o mamão ainda tem sexo, para ter noção do nível, da absurdidade do ser humano hoje em dia. Tu abre o mamão, tira todo aquele negócio lá do meio, que é a semente, tu faz xixi dentro do mamão, junta o mamão, carre, enterra o miserável. Teu pâncreas vai estar zerado. Tu nunca mais vai sentir dor, eu te garanto. E tem outra que é interessante, irmãos, que eu vi o pastor contando, sobre uma tia que queria casar. E essa tia chegou na casa, né, dizendo assim: eu já sei como é que eu vou fazer
Eu já aprendi como é que eu vou me casar, que eu sei uma simpatia aqui que vai dar tiro e queda. O pastor Luiz, observando, a cidadã disse assim, vou pegar o santo. Você sabe qual santo ele está se referindo, a cidadã? Santo Antônio, o santo casamenteiro. E a simpatia era o seguinte, você pegar o santo, botar dentro de um copo d'água, botar com o santo lá dentro, cabeça para baixo e deixar lá, até a bênção vir. E na cabeça dessa cidadã, eu imagino o seguinte, que o Santo Antônio vai estar lá em cima, por favor, me tira daí, eu te abençoo de qualquer forma, mas me tira de dentro desse copo d'água. Não tem lógica nenhuma nesse tipo de coisa, esse tipo de simpatia, irmãos. Amém? Quem já foi para a virada de ano aqui? Acredito que todo mundo, né? Já foi para a praça, mesmo para ver os fogos. Se tu chegar no dia 31 de dezembro, às 12 horas, lá na Praça da Matriz, só o que tu vai ver é gente de branco. Porque branca representa a paz. Entendeu a situação? Crenças erradas. É aquilo que o pastor Aloysio disse, crenças erradas produzem comportamentos errados. E se você vê uma cidadã de amarelo, um cidadão de amarelo, tu for perguntar no dia 31 o que está representando, é riqueza. Nesse ano eu estou querendo muito dinheiro. A pergunta é só o dia 31 que tu vai querer riqueza? Todo dia tu vai querer, sim ou não? Vai dizer que dinheiro é ruim. Mas o que eu tenho para me falar para os irmãos é sobre a fé bíblica, sabe? Nós temos uma fé, além de ser bíblica, ela também tem lógica. Ela também é racional. Sabe? Uma vez eu estava vendo na internet um cidadão que se diz ser pastor e disse assim, a fé é como andar no escuro. Eu fiquei pensando, pois nós estamos perdidos. Que eu nunca exercitei uma fé dessa. Sabia disso? Você já exercitou uma fé no escuro? Vou fazer aquilo, porque eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. O cidadão nem sabe o que vai fazer, mas ele jura, ele é crente, jura crendo que Deus quer abençoar ele naquele setor. E às vezes está tudo embaçado. É como eu dizer assim, irmãos, vocês estão vendo a privada do banheiro ali? Se você olhar para trás, não vai ver. Por quê? Porque ele jura que andar no escuro, sem ver, sem enxergar, sem raciocinar, ele jura que a fé, que aquilo é fé. Só que nós cremos num Deus que se mostrou, não ficou só no invisível. Sim ou não? Glória a Deus por isso. Pronto, para nós começarmos a nossa palavra, propriamente dito na Bíblia, vamos lá abrir lá em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Amém. Vocês abriram? Glória a Deus. Irmãos, como eu falei antes, nossa fé não é um salto no escuro, não é eu vou pular e vou ver, eu não sei no que vai dar, mas eu tenho certeza que Deus vai me abençoar nisso, nesse ramo. Eu tenho certeza que se eu for lá para o Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que é vontade de Deus. E às vezes o cidadão não tem nada de concreto, mas o cidadão jura crendo que é o quê? Vontade de Deus. E o cidadão muitas vezes, seguindo essa lógica, essa mentalidade até humana, por se dizer, vamos pegar esse exemplo que eu disse, o cidadão indo para o Rio Grande do Sul, acaba se frustrando, se quebrando por lá, e acaba dizendo, blasfemando até muitas vezes contra Deus, dizendo assim, ora, como pode? Eu sou crente. Sabe, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi o que Deus queria para mim. Eu tinha certeza que Deus ia me abençoar lá. E muitas vezes nem foi isso a vontade de Deus. Muitas vezes Deus falou por boca de tantos. E às vezes nós só... É aquele ditado que diz, entrou no ouvido, saiu no outro. Mas vem um outro cidadão e diz assim, vai lá, faz isso. Realmente tu vai se dar bem. E às vezes também, da mesma forma que Deus usa as pessoas para te mostrar um lado racional, pai, não faz isso, porque nós sabemos que
não vai dar algo que preste. Pelo outro lado, o diabo usa também pessoas e diz assim, olha, tu tá certo, vai, faz isso. Entendeu, irmãos? E acaba a pessoa se frustrando, se quebrando, e acaba muitas vezes culpando Deus. Amém? Vamos ler aí o que está escrito. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Glória a Deus. Amém? Sabe, nós não cremos num Deus do escuro, num Deus que está no escuro. Cremos num Deus que foi manifestado por meio de palavra, mas acima de tudo, se fez gente em carne. Amém? Nossa fé não é um salto no escuro para sabermos se é isso ou aquilo. Nossa fé é baseada em algo concreto. E a Bíblia nos diz que a nossa base tem sempre que ser a palavra de Deus. Mas a Bíblia também diz que a palavra de Deus tem que estar consumada também com a nossa fé, com a fé em Jesus Cristo. Amém? É por isso que tem tantas coisas absurdas hoje em dia, se você for parar para pensar, coisas loucas e absurdas em igreja. Você não já parou para pensar que tem pastores que falam coisas absurdas a respeito da Bíblia? Sim, não tem? Mas por outro lado, tem pessoas que nem são crentes e também fazem coisas absurdas dizendo que é em nome de Deus. Quem não já ouviu já passou uma reportagem assim? Creio que hoje não é muito comum não, mas antigamente, voltando uns 10, 15 anos atrás, era só que você ouviu falar. Pessoas se explodem por defender o nome de Deus. Isso está muito ligado àquela região da Síria, que tem a religião islâmica, exatamente. E toda vez quando eles estão amarrados com bombas se explodindo, estão dizendo, eu estou fazendo isso em nome de Deus. Isso está totalmente errado, porque a nossa racionalidade também ela é bíblica. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor disse assim, ore por aqueles que te perseguem. Não é amarre uma bomba na tua cintura e te exploda junto com ele. Não é isso, não pense nisso. Ai, irmãos, tu está pregando muita coisa a respeito da Bíblia, mas eu não estou entendendo nada. Irmão, sabe, o melhor direcionamento que eu posso te dar hoje é quando tu chegar em casa, se tu não entender muito da Bíblia, começa a orar a respeito disso, pede revelação ao Senhor a respeito da Bíblia, porque a palavra também nos diz que o Senhor te concede interpretação da Bíblia, concede revelação da palavra do Senhor. Sabe, Deus não é um Deus distante de você. O irmão Carlos uma vez falou muitas vezes essa frase que ficou na minha mente, na minha cabeça, e também eu exercito muito. O nosso Deus, está apenas uma oração de você. Você já parou para pensar que Deus não é aquele que você está no mudo e Deus vai chegar, e aí, como é que tu tá? Vamos ser sinceros, se tu fosse uma pessoa muda, se não fosse pelo Espírito Santo, tu ia chegar lá encostado ali, e aí, mano, como é que tu tá? Tu não ia ter essa coragem toda. Do mesmo jeito a Deus. Sabe, se Deus vê uma pessoa pedindo ajuda, ei, me socorre, o que Deus vai fazer? Vai socorrer essa pessoa, porque ela está pedindo algo em nome de Deus, está pedindo ajuda a Ele. Do mesmo jeito, se você vê uma pessoa passando por necessidade, vai dizer que tu não vai querer ajudar. Eu vou querer ajudar na mesma hora, eu confesso de mim mesmo. Confesso que se eu ver uma pessoa e eu puder ajudar, claro, também, eu vou tentar ajudar, porque ela está pedindo ajuda, sabe? É isso que eu tenho a dizer para os irmãos. Se o irmão não compreende ainda muito a respeito da Bíblia, peça revelação na palavra do Senhor, amém? E agora vamos avançar aí para o versículo 11, amém? Antes da gente ler esse versículo, eu queria contar uma outra coisa que eu tinha visto recentemente. Eu vi um cidadão dizendo que nós não precisamos ter fé. Fé em fé já é o bastante. Deixa eu te dizer, é um grande equívoco. Isso é coisa do diabo na cabeça dessa pessoa. Não é não? Eu vi hoje mesmo, irmão, eu confesso diante dos irmãos e diante do Espírito Santo, uma mulher dizendo o seguinte, todos nós somos crentes. E eu perguntei, e é mesmo? E como é que é isso? É porque se eu creio nisso, eu sei que eu sou crente. Aí eu disse assim, é mesmo?
Então me diga uma coisa, se eu crer que Deus vai matar a senhora e todo mundo no universo, eu me torno mais crente por causa disso? Vamos ser sinceros, ela não teve nenhuma resposta. A nossa fé não é simplesmente por crer, mas é crer em algo. E este algo eu posso dizer a vocês, o nome dele é Jesus Cristo. E ele se faz vivo hoje também, não só pelo Espírito Santo, mas por meio da sua palavra. Amém? E agora vamos ler aí o versículo 11. Diz assim: pela fé também a própria Sara, apesar de não ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Glória a Deus. Irmãos, ouça só esse versículo. Sara creu naquele que fez a promessa a ela. Quem foi esse cara que fez a promessa a Sara? É Deus. Fé, irmãos. Ela teve fé naquele que prometeu um filho a ela. Do mesmo jeito é nós. Nós não devemos dar um salto no escuro dizendo, ó, Deus está lá embaixo, eu vou pular para me abraçar com Deus. Ou dizer assim, eu tenho que ter fé, porque fé tem que ter fé na fé. Não é isso. Não é simplesmente eu dizer, eu acho que eu vou fazer alguma coisa para ver o que vai dar. É como aquela fórmula matemática, que tu jura que tu sabe, mas quando tu começa a descrever o que eu estou fazendo na minha vida, Jesus. Sim ou não? Amém. Sabe, hoje em dia é muito normal todo mundo dizer algo parecido com isso. Eu creio. Vamos dizer, tu não já ouviu isso? Acredito que sim, né? Se tu for perguntar a qualquer pessoa do mundo, é quase improvável que você encontre uma pessoa e dizer, eu não creio. Todo mundo diz que crê. Mas vamos ser sinceros, em que essas pessoas acreditam que creem? Porque se você perguntar, você crê em Deus? Sim, eu creio. Mas quem é Deus para você? Sabe, eu gosto muito de pensar da seguinte forma. Eu creio em um Deus que também é racional, que fez promessas, e não só promessa, mas cumpriu essa promessa. Amém? E tudo isso está escrito na palavra do Senhor. Eu gosto muito de imaginar o seguinte contexto. Não é que nem um irmão pular do avião e dizer assim, eu tenho certeza que Deus vai me salvar. Ele nunca vai me abandonar. Pula de um avião para tu ver sem paraquedas. Que tu vai ver o que acontece no final das contas. Não é isso, sabe? É o mesmo que eu estou fazendo aquilo que Jesus me disse que não é para me fazer. Não tente o vosso Deus. Por quê? Porque você precisa pensar naquilo que você vai fazer. E não só naquilo que você vai fazer. Você precisa crer naquele que te entregou uma promessa. E assim como foi com Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo vir, já tinham sido profecias sobre ele há muito tempo. Amém? E ele se fez carne por nós. E morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou com o corpo glorificado. E a palavra de Deus nos diz justamente isso, que nós também teremos um corpo glorificado. Amém? Sabe, eu vi o pastor Luiz um dia desse falando algo interessante, que ele disse que nós, ser humano, temos a tendência de testar as coisas. Deixa eu te dizer, você está certo em pensar nisso. Nós devemos sim testar as coisas. Mas não simplesmente testar porque você quer fazer algo. Tem coisas, irmãos, que realmente é para o Senhor fazer. Olha, vai lá e testa. Vamos imaginar, eu vou pegar até o testemunho do pastor Luiz. O pastor Luiz estava respondendo às mensagens dos irmãos depois do culto. E caiu uma mensagenzinha assim, ó. Pastor, tu sabia que é impossível beijar o cotovelo? O pastor Luiz diz, eu falo diante dos irmãos, eu testei aquilo, ver se era verdade. E no outro dia, quando o pastor Luiz termina o conto, cai a mensagem. Tu testou, né? Não é errado você testar coisas. É claro que tem coisas que você não vai nem precisar saber que vai dar ruim, sim ou não? Vamos imaginar um cara numa moto a 160 km, que eu não sei nem se tem moto que corre tanto. Eu acredito que tenha, muito mais. Ele diz assim, de uma hora para outra dá na cabeça dele, vou soltar minhas duas mãos do guidão.
da moto. Vai dar o que preste nisso? Não vai dar. Do mesmo jeito, tem coisas sim que Deus diz para a gente testar, irmãos. Mas é tudo por meio do Espírito Santo, por meio de uma fé também racional. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem agora comigo lá em Marcos capítulo 4, versículo do 35 ao 40. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos ler aí junto comigo. Diz assim, o título diz assim: Jesus acalmou uma tempestade. Não sei como é que está na sua, mas tudo é o mesmo significado. Vamos lá. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo-se da multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos? E eles, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Amém. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo simplesmente essa parte aí do versículo 40. Amém. Jesus disse assim: E então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Vamos se botar agora na posição dos discípulos de Jesus, ainda que nós somos também discípulos de Jesus. Mas vamos imaginar no contexto lá antigo. Imagine aí você num barco, e no meio do barco está lá, começa a se juntar uma tempestade, que ondas começam a balançar o barco de forma violenta, e começa a cair água dentro, e começa a encher o quê? De água o barco. O que você ia pensar no mesmo momento? Eu vou morrer, meu Deus. Socorre. Sabe? Vamos imaginar no contexto dos discípulos. Os discípulos, vamos avaliar pelos olhos dos discípulos. Eles estavam certos quando dissessem: nós vamos morrer. Sim ou não? Eles julgaram certo. Porque veja só, você está em alto mar, numa canoa que está entrando água, você só vê água para todo lado, uma tempestade que está jogando águas e coisas. Eles discerniram certo. Pela racionalidade, nós vamos morrer. Uma tempestade muito grande. Só que eles correm para Jesus. E Jesus vai lá e acalma a tempestade. E Jesus não pergunta se eles julgaram errado, mas diz assim: por que ainda vocês não têm fé? Vocês já pararam para pensar nisso? Ele diz: vocês são medrosos, realmente vocês julgaram certo, mas por causa do julgamento de vocês que foi errado, vocês ficaram com medo. Mas ele complementa: por que vocês ainda não têm fé? Ou seja, o que está escrito aqui? Duas coisas: racionalidade e também fé. Você precisa ter uma racionalidade para ver problemas à sua frente, mas acima de tudo, você precisa ter fé para resolver aquilo, sabe? E a nossa fé é em quem? Em Jesus Cristo. Adivinha para quem que os discípulos correram? Para Jesus Cristo. Entendeu a situação aqui? A nossa fé também tem que ser racional. Você pode sim avaliar com o olhar humano, pelo pensamento humano, mas acima de tudo você tem que ter fé espiritual para ver mudança naquilo, sabe? Jesus mesmo disse: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês farão coisas maiores do que eu. É claro que lá está dizendo que uma montanha será erguida e jogada ao mar, mas ele também complementa dizendo que coisas maiores nós faremos pelo nome dele. Amém? Sabe, eu estava imaginando também algo interessante. Realmente pelo lado dos discípulos, eles julgaram de uma forma sensata que iam morrer, mas correram para Jesus Cristo porque sabiam que eles poderiam se salvar.
Só que, por outro lado, tem pessoas que dizem que Deus quer o seu sofrimento. Vamos imaginar, sim ou não? Tem. Ah, meu Deus, tudo acontece comigo. Eu sou tão vítima daquela pessoa. Aquela pessoa é uma cobra. Eu sou quase um santo. Às vezes nós achamos que nós estamos tocando Deus com o nosso sofrimento. Olha, eu estou sofrendo. Estou sofrendo perseguição dentro da igreja. Olha. Mas não, irmãos. Às vezes nós estamos jogando esse problema diante de Deus e achando que pelo nosso sofrimento nós estamos tocando o céu. A moeda do céu que toca ele é a fé. Não é o quanto você está sofrendo. Ah, estou sofrendo isso e aquilo, estou sofrendo perseguição. Sabe, todos os discípulos sofreram perseguições e mortes horríveis. Se você ler o Evangelho de Deus e as cartas, tudo mais. Mas todos sofreram por causa de uma coisa, que pregaram o nome de Jesus. Pregaram e também porque tiveram fé. Entenderam, irmão? Eles foram perseguidos por causa da fé deles. E em momento nenhum eles abdicaram da fé. Eles poderiam ter pensado com só mentalidade humana, só um raciocínio humano. Na hora da morte, se alguém disser assim, tu pode negar Jesus que tu vai ser liberto da morte. Eles poderiam ter pensado, realmente eu vou me livrar, eu vou negar aqui para mim me safar. Mas a Bíblia conta que nenhum negou a fé. Tanto é que Pedro diz que não era digno de morrer nem como Jesus Cristo. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, ter noção do nível. Isso é um tipo de fé também racional, porque ele entende que não pode se igualar a Deus. Sabe, se você acha que você sofreu, imagine Jesus numa cruz fixado numa cruz, onde teve que fazer tamanha força que o próprio peito e as costelas dele teve que se quebrar. Ah, eu sofro demais. Irmãos, Deus sabe que você sofre. Deus sabe isso porque Ele se fez gente, porque Ele também sofreu numa cruz. Mas é como eu sempre repito para os irmãos na célula. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele veio com um corpo espiritual. Não aquele lá que estava sentindo dor, mas agora um corpo perfeito, que podia atravessar paredes. Sabe, que não era só um fantasminha lá, como muitos imaginam, que quando morrer vão virar fantasma lá no céu, esse tipo de coisa. Nada disso. Era um corpo perfeito. Sabe, uma coisa que eu queria falar para os irmãos também, sobre racionalidade na fé, é que tem coisas que você for parar para pensar, não tem nada a ver com a Bíblia. Vamos imaginar o seguinte, vocês conhecem pessoas que fazem promessa, né? Pois pronto, eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que prometem ir de Barroquinha até Timonha a pé. Vocês já ouviram pessoas assim? Eu conheço uma pessoa que vai todos os anos assim. Só que tem pessoas que vai mais além. Assim, se Deus me abençoar, eu vou de Barroquinha até Timonha, Pitbull, até Timonha, só de joelho. Aí eu imagino assim, esse cara tem fé. A fé que esse cara tem, eu não tenho não. Aí assim, ou é fé, ou ele está achando que a dor dele vai comprar Deus lá. Imagina aí, Deus lá em cima do céu, olhando para aquele cristão fazendo a coisa. E eu estou aonde? Eu morri por quê mesmo? Sabe, tem coisas que realmente não faz sentido. Sabe, e é por isso que eu queria que os irmãos abrissem comigo lá em Isaías. É um versículo bastante conhecido, irmão. Capítulo, na verdade. Isaías 53. Creio que todo mundo já ouviu falar dessa passagem bíblica. Ou pelo menos a maioria. Amém? Todo mundo encontrou? Glória a Deus. Vamos ler aí comigo. Isaías, capítulo 53, versículo do 4 ao 5. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas somos sarados.
Ou seja, Isaías profetizou sobre Jesus Cristo na cruz. Mas, detalhe, Isaías viveu, se eu não me engano, 200 a 300 anos antes de Cristo. Isso foi uma promessa para que se cumprisse futuramente. Imagine aí, um cara que profetiza, que vê a morte do seu Senhor futuramente. Entendeu a situação? É muita glória, vamos dizer, se não é glória de Deus, sobre a vida desse homem de Deus. E o interessante é que aqui já diz tudo, né? O castigo que nos traz paz, sobre ele foi jogado todas as transgressões nossas. Nós fomos curados em Jesus Cristo. E o cidadão que faz a promessa, não estou julgando, porque realmente até que tem crentes que têm crenças erradas também dentro da igreja. E esse cidadão que faz uma promessa, ele pensa que quanto mais ele sofrer, quanto mais, sabe, aquela dor, ele vai conquistar algo do céu. A bênção tem que vir por causa da dor. Deixa eu te dizer. Aí tem uma lógica, só que é uma lógica humana. E ela é falha. A lógica espiritual diz que é realmente por uma dor, mas não foi a sua dor. A lógica humana diz assim, eu tenho que sangrar um pouquinho para me entregar meu sangue a Jesus. Só que, detalhe, de novo, tem uma lógica, só que ela é falha, e ela é uma lógica humana. A lógica espiritual diz que não é o seu sangue, é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Sabe, eu imagino também da seguinte forma. O cidadão diz assim, eu vou de joelho lá para Timônia. Imagina aí o cidadão, 6 horas da manhã ele começa de barroquinha. Quando for 10 horas ele está lá, vamos supor, na metade do caminho. Meu Deus. Glória a Deus. Vamos imaginar que ele é bom de joelho, é melhor do que andando. Imagine como é que não vai a situação do joelho de um cidadão desse. Está todo esfolado, irmão, em carne viva. E eu imagino o Deus daquele cidadão, imagina assim, que delícia. Quanto mais sangue, melhor. Quanto mais dor é o que eu quero. Eu quero ver sangue, sangue, sangue. Entendeu a situação? O Deus dessa pessoa é muito sádico. O nosso não. O nosso diz que ele morreu em favor de nós. Quando nós éramos ainda pecadores contra ele. Amém, irmãos? Queria dar um exemplo até interessante. Quem assistiu aquele filme O Alto da Compadecida? Tem uma cena até engraçada lá que fala dos personagens andando com a cruz no ombro. Já começa logo com o sofrimento, para tu ver a noção do nível do filme. E tem gente que é mais ou menos daquele jeito ali. Eu tenho que sofrer, eu tenho que começar a sofrer para que Deus me abençoe. Sabe? E o cidadão lá do joelho, lá esfolado, lá no chão, lá, diz assim, eu tenho que sofrer, tenho que sair sangue mesmo, para Deus ver que eu estou sofrendo, porque eu fiz a promessa a ele. Errado. Você não tem que sofrer nada. Deus não quer o seu sofrimento. Vamos imaginar do seguinte contexto. Deus queria que todos os apóstolos morressem, sim ou não? Vamos ser sinceros. Não. Porque se Deus quisesse realmente que os discípulos dele morressem, irmãos, simplesmente era só para se reunir, chegar lá diante de Herodes, é o seguinte, eu sirvo a Cristo. Me joga dentro da arena lá junto com leões. Sabe, o máximo que Deus fez ali para evitar a morte dos discípulos, Deus fez. Mas só que é interessante, a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo fala que eu considerei como nada a minha vida. Todos os prazeres desse mundo não é nada comparado à glória que me é predestinada, que vai vir futuramente. Sabe? Ele tinha uma convicção, uma racionalidade tão grande que a fé é algo espiritual, grandiosa, que vai fazer com que ele futuramente receba uma recompensa maior do que qualquer sofrimento. E eu não estou dizendo que o apóstolo Paulo era masoquista, não, que gostava da dor, não. Porque eu lhe garanto que se fosse para ele se livrar da dor, ele se livrava. Tanto é que tem até um exemplo bastante interessante. Uma vez os pessoal foram para pegar Paulo e botaram até ele dentro de um cesto lá, com um negócio lá, e desceram ele sobre um muro. Para ter noção do nível. Viu? Se tivesse como ele escapar da morte ali, naquele momento ali, ele ia lá e fazia. Mas tem coisas que já vai acontecer que não tem como realmente
eu me livrar. Sabe, mesmo que aconteçam pequenas tribulações em nossa vida, em desertos em nossa vida, eu lhe garanto, Deus não quer o seu sofrimento. Sabe, Deus, vou falar, Deus é amor, Deus é justiça também. Sabe, o Deus está com amor e justiça ao mesmo tempo. E sendo Ele justo, Ele não pode dizer assim, olha, realmente eu sofri por aqueles pessoalzinho. Olha o que eles estão fazendo comigo. Estão me abandonando, estão deixando a igreja, estão fazendo essas coisas horríveis. Sabe, Deus poderia pensar nisso, que Ele é justo, mas Deus também é amor. Sabe, Deus não quer ver o sofrimento de ninguém, eu lhe garanto. Deus não quer que você sinta uma artrite, uma artrose, uma osteoporose, um câncer no pâncreas, um tumor na cabeça, esse tipo de coisa. Porque tem pessoas que acham que quanto mais ela sofrer, mais ela vai estar perto de Deus. Errado. Totalmente errado, irmãos. São crenças erradas que acabam diminuindo a grandeza de Deus. O cidadão poderia simplesmente, em vez de fazer uma promessa, dizer assim, olha, eu vou daqui de Barroquinha até Timões de pé descalço, vamos supor. Vamos tirar o coitado do cara lá do sofrimento lá do joelho. Vou de pé descalço. Por que ele faz mais de uma promessa? Se eu for abençoado, hoje mesmo eu me reconcilio com aquela pessoa que eu tenho um ódio mortal. Mas por que ele vai pensar? Não, é muito pouco. Isso não toca o Senhor. Perdão? Eu tenho que sofrer mais um bocadinho. Sabe, a mentalidade da pessoa às vezes é errada sobre isso. Irmão, estou entendendo? Glória a Deus. Queria que os irmãos eu queria falar com os irmãos a respeito de... Eu disse que ia falar sobre algo racional com os irmãos, né? E vou apresentar para os irmãos 4 argumentos racionais para que nós podemos crer realmente em Deus. O primeiro argumento que eu queria falar aos irmãos era o argumento cosmológico. E o que esse argumento fala? Cosmológico vem da palavra cosmologia. Traduzindo, é a junção de 2 palavras, cosmo e logia. Cosmo significa mundo, logia significa conhecimento. Juntando isso tudo vai dar conhecimento do mundo ou porquê do mundo existe. Amém? É interessante que essa teoria, essa argumentação não vai provar que Deus existe, mas ela vai me levar a crer que existe alguém maior do que eu. Alguém por trás de tudo isso que você vê. Amém? Sabe? E dentro desse termo, dessa argumentação chamada cosmologia, existe 3 razões simples para que eu creia que existe um Criador. O primeiro deles é que todas as coisas existem. Vamos imaginar assim, eu não posso negar que esse banco existe, posso? Não, por que eu não posso negar? Porque eu estou vendo. Sim ou não? Eu não posso negar que tem um som aqui na minha frente, porque eu estou vendo. Mas aí me leva a uma seguinte pergunta. Se essa coisa existe, qual o propósito dela? Já parou para pensar nisso? Outra pergunta é, como surgiu isso daqui? E a teoria mais aceita na cosmologia que o universo se formou foi pelo um tal de Big Bang. Eu não sei se você já ouviu falar. Sim ou não? Sabe, o interessante dessa teoria é que ela diz que nos primórdios do universo tinha assim uma sopa sulfurósica de gases, raios, trovões, relâmpagos e altos níveis de temperatura. E do nada surgiu tudo. Vamos imaginar, tem como eu jogar meu celular e, olha, quando eu jogar ali e explodir o bicho no chão, vai sair 50 celulares smartphone de última geração. Seria bom demais, né? Mas aí eu me pergunto e levo os irmãos a raciocinar junto comigo. Essa teoria do Big Bang diz que foi uma explosão. Eu até acredito nesse começo, que realmente foi uma explosão. Mas o resto tudo, sabe, foi em questão de segundo que Deus fez. Eu creio nisso. E eu preciso me perguntar sobre essa explosão.
Se houve uma explosão, há uma ignição. E se há uma ignição, alguém iniciou aquilo. Sim ou não? Eu sou crente. Eu creio quem foi que iniciou aquela explosão. Deus. Porque imagina aí. O Roberto ali tem uma Fan 160, não é? Ela corre em torno de 100 a 140 por hora, né? Mas... certo. Aí o irmão diz assim, rapaz, essa moto tem muita potência. Mas imagine aí um Deus que fez um universo, sabe, saltar de um pequeno faísca. Aí eu digo para os irmãos ficam abismados quando vê uma moto passando, mais de 200 por hora. Mas tu sabe quanto a galáxia que nós estamos está correndo, por assim dizer, no universo? Tenta chutar. Ninguém chuta, né? 800 mil quilômetros por hora. Agora eu te pergunto, precisa de uma força muito gigantesca para lançar isso fora? Sim ou não? Agora, imagine aí. Se Deus criou tudo que nós sabemos, a Terra é tão menor que o planeta Júpiter, e a nossa galáxia é tão gigantesca, mesmo assim corre a 800 mil quilômetros, precisa que um Deus todo-poderoso exista. Precisa que alguém superior a mim e superior a você exista. Amém? Amém, irmãos. Agora vamos para o segundo ponto de racionalidade que eu posso entender sobre a cosmologia. É que tudo está interdependente. Já ouviu falar naquela pessoazinha de eu sou muito aquela pessoa, eu faço tudo só. Sim ou não? Você já ouviu? E às vezes nós somos aquela pessoinha que nós gostamos de apontar o dedo. Só que o universo me diz que tudo está interdependente. O que é interdependente? Que está tudo conectado. Se está tudo conectado, precisa que uma coisa subsista para que outra também exista. Veja só. Uma beija-flor. Quem já viu uma beija-flor? Acredito que todo mundo aqui já, né? Mas você sabia que as flores precisam do beija-flor para levar o pólen para uma outra flor? Ou seja, está interdependente. Reinos diferentes, porém estão interligados. Veja só, se eu tirasse a abelha que faz o mel, vamos supor, imagine se eu matasse todas as abelhas do mundo. Eu lhe garanto, 99% das flores do mundo iriam desaparecer. Porque as flores precisam dos insetos. Então eles são interdependentes. E você não é interdependente. Você é dependente de um Deus Todo-Poderoso. Amém? E a terceira razão que eu quero que os irmãos raciocinem comigo é que se existe um sistema que tudo veio a existir, existe que é interdependente, eu preciso também ter uma racionalidade que esse sistema ele é fechado. Como assim fechado? Imagine aí, eu posso criar esse banco, sim ou não? Sim, se eu estudar muito, ter uma disposição para me fazer, eu for. Mas, se esse banco vier a existir primeiro que eu, tem como eu dizer que eu criei ele? É uma coisa racional de se pensar, né? Ora, se o mundo veio a existir, então precisou que alguém existia antes deles. Imagine aí, quando um engenheiro civil vai construir uma casa, um prédio, ele precisa fazer o que primeiro? Planejar aquilo. Entendeu? Mas acima de tudo, ele também precisa de quem? Do pedreiro. Sabe, Deus é aquele que tanto planejou, precisou estar de fora para construir, como é aquele que mesmo construiu tudo. E eu te digo, você é o ser mais racional entre toda a cadeia alimentar. Você é aquele que domina toda a cadeia alimentar. Você é o único que pode ter o status de racional. Porque imagina aí, ser um ser racional só tem desvantagem. Um leão, quando chega no seu bando, que eu não sei como é que se chama ali,
Se ele vê leões dos outros, ele vai querer matar. Entendeu a situação? O segundo argumento que eu tenho para trazer para os irmãos é o argumento teleológico. O que é isso? Você pode se perguntar. O argumento teleológico ele é diferente do argumento cosmológico. Por quê? Ele se diferencia não porque as coisas existiram, mas porque que as coisas são tão organizadas. Quem já leu aqui a Bíblia toda? Quem já leu? Tu já leu? Aqui quem já leu alguns livros da Bíblia? Tu já leu aquela parte lá que Deus vai falar para Moisés: faça isso, aquilo para o meu templo? Sim ou não? Vai dizer que não deu vontade de passar aquele livro. Sabe, no Antigo Testamento Deus vai mostrar como ele é organizado. E ele mostra aquilo por meio do seu tabernáculo. E ele começa a dizer: olha, faça isso, aquilo, tudo justinho. Porque Deus é organizado. E no argumento teleológico é assim: todo o universo ele é organizado porque ele precisa de um ser que é organizado. Vamos ser sinceros. Se Deus fosse Deus da bagunça, que muitas vezes é como nós somos. Não estou dizendo que nós somos Deus, não. É que muitas vezes nós chegamos na nossa casa ou no nosso quarto, vamos olhar, lá está aquela cena linda. Roupa para um lado, chinelo para o outro. Nós servimos um Deus que é organizado. E no argumento teleológico é isso. Porque o universo é tão organizado? E a conclusão é porque nós temos um Deus que é organizado. É claro que eu poderia me aprofundar muito mais nesse assunto, porque tem muito mais para me ser dito. Só que nós também já estamos passando de um horário, né, irmão? Também temos que cumprir isto. E vou para o terceiro argumento. É o argumento da moralidade. O que é isso? O argumento da moralidade nos diz que nós somos seres morais. E o que é uma moral? Moral é costume, o modo como você se vê, o modo como você se veste, esse tipo de coisa. Mas moralidade não só é isso, é uma pequena parte disso. A moralidade, em essência, diz que você é um ser pensante que é capaz de julgar. Ou seja, qual animal na face da terra que consegue julgar o certo do errado? Não tem nenhum. É como aquele exemplo que eu disse: se um leão chegar num bando, o que ele vai fazer com os leãozinhos lá? Vai matar. Por que ele vai matar? Porque vamos imaginar que agora eu vou usar a mentalidade de um leão. Se eu matar, eu posso me reproduzir e ter a minha própria descendência. Do que eu criar essa descendência, essa coisa ruim, esses outros filhos de outras pessoas. Mas eu lhe garanto, se você visse um bebê numa lixeira ali jogado, você seria um ser tão moral, mas tão ao mesmo tempo amoroso, que você ia pegar a criança e ia querer criar, sim ou não? Com certeza. Sabe, esse é o argumento da moralidade. Nós somos um ser capaz de julgar o que é certo e o que é errado. Eu sei que muitas vezes nós seguimos pelo caminho errado e muitas vezes não queremos direcionamento do Senhor Jesus, mas nós temos a moralidade em essência dentro da gente. E o Senhor Jesus, Deus, é um ser também moral. Amém? Que é capaz de se compadecer de você. Agora, o último argumento, ele é o chamado argumento religioso. E este talvez seja o mais fraco de todos, mas é o que ganha força com todos aqueles outros. E esse argumento nos diz justamente que não só uma, não só duas, não só três, mas milhões de pessoas afirmaram que tiveram experiência com Deus. E que pessoas foram transformadas. Amém? Assim como nós tivemos alguma experiência com Jesus Cristo. E nós podemos dar testemunho: olha, Jesus me mostrou isso e aquilo. Eu sei que em algum momento Deus tocou em nós. Amém? Sabe, e o argumento religioso, irmãos, eu queria dar justamente um exemplo. Eu não sei se você já ouviu falar num cara chamado C.S. Lewis. Você já ouviu falar nele? Ah, irmão, nunca ouvi falar. Mas você já assistiu um filme chamado As Crônicas de Nárnia?
Pois é, C.S. Lewis, ele fez aquele filme. A história nos conta que C.S. Lewis, ele estudava acho que era em Harvard. E lá, irmão, só é o pura nata da nata das pessoas mais brilhantes da Terra. Não vai um cidadãozinho da Barroquinha dizendo assim, eu vou passar lá em Harvard. Não é assim. Você precisa ser um ser muito inteligente. E C.S. Lewis se deparou com uma questão que Jesus Cristo falou na Bíblia. Eu queria que os irmãos abrissem para a gente terminar essa questão. Está lá em João capítulo 8, versículo 58. Vamos ler junto comigo aí. Diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem Jesus disse que era? Deus. Agora a pergunta é, se Jesus afirmou que era Deus, e C.S. Lewis levantou a seguinte questão, tanto é que é chamado axioma de Lewis. Levantou 3 hipóteses sobre isso que Jesus falou, e isso é baseado na racionalidade. O primeiro é que Jesus poderia ser apenas um louco dizendo isso, um doido da cabeça. Porque pessoas loucas falam que é Jesus, que não é normal da cabeça. Tanto é que existe uma piada, vou contar para os irmãos. Sei que os irmãos estão doidos para ir embora, mas eu estou inspirado. Estou brincando, irmão. Um doido chegou para o outro doido e começaram a conversar. O primeiro disse assim: eu sou Jesus e Deus me mandou aqui. E o segundo, olhando para o primeiro, disse assim: quando foi isso que eu não mandei você? Isso é conversa de doido. Porque um estava afirmando que era Jesus, o outro afirmou que era Deus. Então isso já era conversa de doido da cabeça mesmo. Mas a pergunta é, se Jesus não era doido porque afirmou que era Deus, então eu concluo da seguinte pensamento, que um cara doido, ele não tem caráter. Ou pelo menos, se você for imaginar no contexto bíblico, quando Jesus chegava, multidões se afloravam encostado dele. E onde ele passava, ele curava. Onde ele passava, expulsava demônios. Os irmãos entendem isso? Compreendem? Amém? E sendo ele não louco, ele tinha um grande testemunho. Então já comprova que ele não era louco, porque loucos não têm bom testemunho diante da sociedade. Tanto é que se você vê um louco sair no meio da rua, eu te garanto, tu não vai correr para abraçar o cristão. Tu vai correr com medo. Ou no máximo vai querer esbufetear o coitado. Eu já vi uma situação de uma senhora, um tempo apareceu em Barroquinha aqui, lá na Calcaia. E essa senhora não era meio coisadinha da cabeça. E quando a senhora chegou na minha rua, aí ficou passando, os pessoal correram com medo da senhora. E tem uns que queriam até agredir. E eu lá no meio da cerca dizendo: rapaz, não façam isso com a mulher, não sei o quê. E eu nem era cristão ainda. Mas eu tinha, como eu disse, né, um sujeito moral. Sabia que aquilo era errado, porque a senhora não era muito boazinha da cabeça. Os caras queriam fazer esse tipo de coisa. Então, vamos logo descartar a possibilidade que Jesus era louco. Porque Jesus, afirmando que era Deus e tendo várias testemunhas que ele curou, então já cai por terra que ele não era louco. A segunda hipótese que C.S. Lewis apresentou é: se Jesus não era louco, então ele poderia ser um mentiroso? Sim ou não? Poderia. Só que é o seguinte, eu tenho que racionalizar agora essa questão. Se Jesus afirmou que era Deus e que ele não era mentiroso, então me leva a crer na seguinte questão: ele não era mentiroso porque teve dezenas de centenas ou até milhões de pessoas que confirmaram justamente aquilo que eu falei, que alguém teve uma experiência com Jesus e foi transformado. Porque palavras de mentiroso não transformam nada. Palavras de mentiroso não vai falar só mentira. Vamos dizer, uma verdade tem como se edificar? Não tem? Sim ou não? Não tem como eu dizer assim: rapaz, eu sou isso ou aquilo. Quando eu for a vida do sujeito, é o quê? É só o bagaço. Eu fui lá e vim investigar a vida do cidadão e descobri que não era nada daquilo que ele falava. Então ele não tinha um bom caráter.
E se ele não tem um bom caráter, ele vai ter um testemunho ruim. Só que centenas de milhões de pessoas disseram que tiveram esperança com Jesus e foram transformadas. E mentira não transforma, verdade sim. Então chegamos à terceira conclusão. Ele era Deus. Em algum momento também podemos concluir pela racionalidade que em algum momento da nossa vida nós iremos nos encontrar com Ele. O primeiro momento pode ser no momento da sua convenção, no momento que foi tocado por Ele. Mas o último momento é quando nós formos levados diante dEle. Os irmãos entenderam isso? Isso é tudo pela questão da racionalidade. Podemos concluir isso, sabe, hoje, irmãos, que eu vou me apresentar diante de Deus. Você vai se apresentar diante de Deus. Agora a pergunta, o que nós vamos levar para Deus? A Bíblia nos conta que nós devemos ter obras, pedras preciosas, ouro, qual é a outra? É bronze ou é prata? Eu acredito que seja bronze, né? Tem que ser obras com valores, irmãos. Sabe, e C.S. Lewis foi um cara transformado porque ele não tinha fé, mas porque ele, por meio da racionalidade, ele começou a destrinchar e começou a descartar possibilidades que Jesus Cristo não era doido e nem era mentiroso, mas ele chegou à conclusão óbvia que todo mundo aqui sabe, que Jesus é o que? Deus. Sabe, irmãos? E é com isso que eu despeço com os irmãos a respeito disso, que devemos ter sim uma fé, mas não uma fé que seja cega, mas uma fé que seja racional também para ver as coisas. E fé e racionalidade também andam juntos, assim como o amor e justiça não podem se apartar, estão sempre juntos. Amém? Glória a Deus.